Amigos de casa, recebam em nome de Jesus o nosso carinho. Nós estamos aqui na reunião de quarta-feira, na sede da Igreja da Graça de Deus em Taubaté. Hoje, reunião onde nós vamos clamar a Deus para que um milagre aconteça na sua casa. E certamente a sua casa será abençoada em nome de Jesus. A Bíblia fala, não precisa, o pessoal aqui da igreja não precisa abrir, que eu só estou citando, tá bom? Mas a Bíblia fala lá no segundo livro no livro dos Juízes, no capítulo de número 7, que Deus usou o servo dele, Deus levantou o servo dele, o servo dele, Gideão, para fazer uma espécie de uma seleção entre homens que iriam para a batalha. Lá no capítulo 6, dá só um pouquinho de retorno para mim. Lá no capítulo 6 do livro de Juízes, a Bíblia vai dizer para nós, irmãos, que o povo de Israel, eles pecaram contra o Senhor, fizeram o que era mal aos olhos de Deus. E por causa disso, durante 7 anos eles foram oprimidos por um inimigo, pelos midianitas. Pessoal, e os midianitas eles eram maus. A Bíblia fala que eles vinham em grande multidão e eles roubavam tudo que Israel semeava. E cada ano que passava era de novo aquele roubo, aquele assalto. E a coisa foi ficando pior, até que a Bíblia fala no capítulo 6, no versículo 6, que Israel ficou muito pobre. A Bíblia diz, assim, empobreceu muito Israel por causa dos midianitas. Então, clamaram ao Senhor. Irmão, quanto antes você clamar a Deus, antes virá o socorro. Amém? Então, primeiro, quando eles clamaram, primeiro Deus levantou um profeta que foi e deu um puxão de orelha. Falou assim, olha, isso está acontecendo porque vocês pecaram. Deus disse que vocês não podiam temer os deuses dos amorreus e vocês temeram. É por isso que está acontecendo. Aí depois Deus vai buscar o homem mais capacitado que havia em Israel, amém? Aos olhos dele, para que fosse o líder de Israel na libertação, no livramento da mão dos midianitas. E quem era esse homem? Esse homem era Gideão. Interessante, irmão, que Gideão não se julgava capaz. O anjo do Senhor vai lá, ele está malhando trigo no lagar, e o anjo diz para ele assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. E a resposta dele não foi amém, glória a Deus. A resposta dele foi, mas se o Senhor é conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito dos sinais, das maravilhas do passado, que nossos pais nos contaram, dizendo que Deus nos tirou do Egito. Mas agora Deus nos entregou na mão dos midianitas. O anjo de Deus olha para ele e fala, vai nessa tua força. Vai nessa força que você tem. E você vai livrar Israel da mão dos midianitas. E ele diz, eu? Com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre e eu sou o menor da casa do meu pai. E aí Deus fala para ele, porquanto eu hei de ser contigo, você vai vencer os midianitas como se fosse um só homem. Deus estava mostrando a obra que ia fazer na vida de Gideão. Bom, irmãos, a história é grande, Gideão resistiu um pouco. Ele tentou até fazer algumas provas de Deus. Bom, a mensagem é grande, mas hoje a gente não tem tempo para ver tudo. Por fim, irmão, a gente chega no capítulo 7. Deus já tinha dado muitas provas para Gideão de que era com ele, e Gideão convoca homens para a batalha. Ele toca a trombeta, o toque da guerra, e 32 mil homens se apresentam para lutar. 32 mil, muita gente. Gideão deve ter olhado aquela multidão, ele deve ter ficado animado. Opa, a vitória é certa. Só que Deus fala com ele, Gideão, esses homens que estão aí não podem ir contigo para a batalha. Eles vão se vangloriar. Vai lá e prega. Diga que os covardes e medrosos têm que voltar para casa. Gideão fala o que Deus manda e dos 32 mil ficam só 10 mil. 22 vão embora. Não suportam ouvir aquela pregação, vão embora para casa. Ainda ficam 10 mil. 10 mil não são 32 mil, mas ainda é um número expressivo. Gideão talvez ainda tenha falado, não era toda aquela multidão, mas ainda tem muita gente. E Deus diz para ele, ainda tem gente demais, Gideão. Você vai pegar esses homens e você vai descê-los até as águas. E aí é o que eu falei com você. As águas, elas são um símbolo da provação. Algumas vezes, irmão, na sua caminhada com Deus, Deus vai permitir que você passe pela provação. É aquele momento, irmão, onde são separados os que creem em Deus e os que não creem. Malaquias 3,18 diz que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. A Bíblia fala, e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus.
É nessas horas, nas horas das provações, é quando você está diante de uma situação onde você precisa mostrar a sua confiança em Deus, é ali que você vai mostrar quem você é. Nessa hora, irmão, os 10.000 homens desceram para beber água no ribeiro. E Deus falou para Gideão, você vai colocando à parte. Aqueles homens que se curvarem e beberem a água, você põe de um lado. Os outros que pegarem as águas com as mãos, levarem à boca e lamberem as águas como as lambem um cão, um cachorro, você põe do outro lado. Dos 10.000, 9.700 homens se curvaram e beberam a água. 300 homens pegaram as águas com a mão, levaram à boca e lamberam como as lambe o cão. E eu disse para a igreja que o símbolo disso é muito poderoso. A grande maioria, olha para mim, a grande maioria diante da luta faz o quê? Se curva, se dobra. Irmão, é só você olhar para o que está acontecendo no mundo, irmãos. O mundo está caminhando numa direção totalmente estranha. As pessoas estão fazendo exatamente o contrário daquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos viver. E o pior de tudo é que tem muita gente na igreja, não estou falando da nossa igreja, eu falo o povo de Deus, o povo que se chama pelo nome do Senhor. Tem muita gente que vê isso e está fazendo o quê? Está se curvando, está aceitando. Ah, mas é que o tempo mudou, pastor. Mas é que hoje é assim mesmo. Infelizmente, a maioria está se curvando, que pena. Mas Deus ainda tem aqueles que são dele. Amém, irmão? É o tema da nossa reunião de hoje, os valentes. Quem são os valentes? Em primeiro lugar, aqueles que não se prostram. Diga, eu não vou me prostrar. Irmão, o diabo talvez está tentando colocar você de joelhos diante de uma crise na sua família, diante de uma doença. Seja o mal qual for, irmão, determine no seu coração, eu não vou me prostrar. Eu vou continuar de pé, Deus é comigo, diga amém. Então esses 300 homens, eles pegam as águas com as mãos. O que é isso, irmão? É controle, é domínio. Irmão, as suas mãos são abençoadas. Deus colocou nas suas mãos poder, autoridade para curar os enfermos, expulsar os demônios. Aonde você colocar as mãos para ter prosperidade, para ter bênção, diga amém. E esses homens, eles pegam as águas, trazem até a boca e eles não fazem o que qualquer um faria. Se você tivesse com água na mão, você ia pegar e você ia sugar. Eles lamberam as águas como um cachorro lambe. Eu não vou fazer aqui agora porque vai ficar muito feio, depois vocês vão ficar rindo de mim, lembrando de eu tentando lamber a água. Mas, irmão, irmã, ninguém consegue fazer. Não é natural para nós. O cachorro, ele tem a língua dele faz o movimento, ele não consegue sugar a água, ele não consegue chupar a água, vamos dizer assim. Ele coloca a língua na água e traz para dentro da boca. A gente não consegue fazer isso. Se você tentar, você vai ficar com dor na língua, não dá. Mas aqueles 300 homens conseguiram. Eles fizeram algo com a língua que era loucura. E eu tenho falado para a igreja, o crente ele faz umas coisas com a língua dele que é loucura. Por quê? Porque quando está todo mundo dizendo não tem mais jeito, ele abre a boca para dizer tem sim. Quando alguém olha para ele e fala, sua família não tem mais jeito, seu casamento acabou, ele fala, não, eu e a minha casa serviremos ao... Alguém olha para ele, para você no momento da luta e diz, você não está assustado, você não está preocupado? Você fala, não, eu sei que maior é o que está comigo, amém, do que aquele que está no mundo. Diga glória a Deus. É isso, irmão. As palavras que saem da sua boca são loucura aos ouvidos do mundo. Mas são essas pessoas, são esses doidos, vamos dizer assim, que a Bíblia diz que Deus escolheu. Irmão, nós vamos fazer a diferença. Daqui a pouquinho nós vamos erguer um clamor aqui. Eu vou levantar um clamor forte pela sua família, pela sua casa e por você que está aqui. E você vai ser abençoado. Por quê? Porque você é um valente. Quem é valente aqui, diga glória a Deus. Amém? Agora, esses dias eu estou fazendo um estudo aqui na igreja. Eu acho que não vai ser muito demorado não hoje, mas é importante, eu queria que a igreja tivesse isso aqui no coração. Apocalipse, capítulo de número 3. Nós estamos nesse final de ano, aqui na igreja de Taubaté, eu estou fazendo 2 séries de mensagens com a igreja. Lá em Filipenses, capítulo 1, no verso 6, a Bíblia diz que Deus começou a boa obra e Ele é fiel e poderoso para completar. Diga amém. Então, Ele começou e Ele vai terminar a obra. Amém, irmão? Eu estou falando do começo da obra e do fim da obra. O começo da obra de Deus, nós estamos estudando o livro de Gênesis. Eu estou mandando umas mensagens para vocês, a igreja tem recebido.
E quem quiser, até se alguém estiver assistindo em casa, pastor, como que eu faço para ver essas mensagens de Gênesis que o senhor está falando? Nós estamos colocando elas, tem um irmão abençoado da nossa igreja, que está colocando para nós elas no meu canal do YouTube. É só você entrar no YouTube e colocar lá, Pastor Alex de Lima, tá bom? Tá lá, você vai ver a série de mensagens de Gênesis, e, glória a Deus, vai ter todos os dias uma mensagem, tá? De acordo com o capítulo 1, 2, 3, até o capítulo 50. Tá bom? O livro de Gênesis. E aqui na igreja, nós estamos na quarta-feira, como hoje, no culto da família, eu estou falando do fim. Como vai ser a nossa vitória final. E nós estamos vendo isso no livro de Apocalipse. Então, primeiro, nós estamos falando aqui da introdução do Apocalipse, né? Nós já vimos o capítulo 1, quando o Senhor Jesus se revela a João na ilha de Patmos. E ele vê, apesar daquela situação difícil que ele estava, ele vê Jesus ressurreto, todo-poderoso, diga glória a Deus. E o Senhor Jesus manda que ele entregue 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Eu acredito que eram 7 igrejas que João cuidava delas como um bispo, como um pastor. E nós já vimos aqui, pessoal, a carta à igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo e Tiatira. As 4 igrejas que estão no capítulo 2. Hoje nós começamos o capítulo 3 falando da igreja de Sardes. Abre a sua Bíblia. Quem tiver dificuldade, acompanha aqui pelos monitores. Tá? O versículo 1 diz: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É o Senhor Jesus se apresentando. O que significa exatamente, irmão, os 7 Espíritos de Deus, nós não sabemos. Mas o profeta Isaías, ele fala do Espírito de Deus, do Espírito de sabedoria, de fortaleza, de revelação, de temor do Senhor. São os 7 Espíritos que ele cita. Eu não sei se é a mesma coisa que Jesus fala aqui, mas dá para a gente colocar as 2 palavras juntas. E ele fala o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu já falei para você que cada crente é uma estrela, é um mensageiro de Deus. Amém? Irmão, e olha para o pastor, é muito importante você entender que se você é uma estrela na mão de Deus, você tem que resplandecer. Já falei isso aqui, mas deixa eu repetir. Mateus 5,14. Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. Irmãos, ele não está dizendo que só ele é a luz do mundo. Ele está dizendo: vocês são, nós somos. Diga, eu sou. Olha para o teu irmão e fala: você é a luz do mundo. Agora, olha que coisa forte. Você vai entender por que Jesus está falando isso. Ele fala, vós sois a luz do mundo. Aí ele diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. 15, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Irmão, você é a estrela de Deus, você é o brilho de Deus, você é a candeia. A luz que Deus fez brilhar, resplandecer, para iluminar a sua casa. Jesus disse, não se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire. Irmão, eu fiquei meditando nisso, fiquei pensando, tem muita gente que olha para o pastor, ela é uma estrela, Deus deu a ela a capacidade de brilhar, mas a luz dela não está aparecendo. Por quê? Porque ela está coberta. A lâmpada coberta debaixo do alqueire representa o crente que ele está, olha para o pastor, ele está coberto pelo mundanismo. Ele é de Deus, mas ele está coberto de medo, de dúvida. Alguns estão cobertos de pecado. Então a luz que deveria resplandecer está coberta de coisa errada. Não, nós temos que brilhar. Jesus está dizendo, ele se apresenta para a igreja de Sardes dizendo, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e aquele que tem as 7 estrelas. E olha o que ele vai dizer agora, ainda no versículo 1, ele fala, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Gente, que coisa séria, seríssima. Acho que de tudo que eu já preguei para você aqui nesses anos que eu estou aqui, irmão, essa é uma das coisas mais sérias que eu posso te falar. Você não pode ter apenas nome, fama de que você vive. Você precisa estar vivo. Eu falei hoje aqui na igreja, algumas reuniões, nos horários de reuniões eu ministrei, eu estava explicando para os irmãos a diferença entre você ter o nome de que vive e você estar vivo. A diferença de você ter uma reputação e você ter um caráter. O que é reputação? Reputação é a fama que você tem. É o nome que você tem. É aquilo que as pessoas pensam a seu respeito.
E o que é o caráter? Caráter é aquilo que você é de verdade, aquilo que você é de fato. Amém, meus irmãos? Olha para o pastor, um bom nome é importante. Ter uma boa fama é importante. Eu não poderia nunca cuidar de uma igreja como essa, ou nenhuma outra igreja em lugar nenhum, se eu não tivesse um bom nome. Como é que eu posso estar à frente da obra de Deus se eu tenho fama de mentiroso? Imagina as pessoas passar aqui na porta da igreja e falar: o pastor dessa igreja aqui é um caloteiro. Graças a Deus não tem esse nome, creio que não tem nenhum. Mas imagina que as pessoas passassem aqui e falassem isso de mim. Como é que eu ia ser pastor dessa igreja? Ia ter como, irmão? O meu mau nome, a minha má fama, iria destruir a igreja. Vocês não iam ficar aqui sabendo que eu tenho uma fama ruim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O crente tem que ter uma boa fama. Você, irmão, que está aqui, você tem que ter um bom nome. Se alguém odiar você, se alguém perseguir você, não seja por uma fama ruim que você tem. Que ninguém persiga você por você ser ladrão, desonesto ou qualquer outra coisa do gênero. Agora, se alguém odiar você porque você é de Cristo, aí tudo bem, Jesus disse que ia acontecer. Lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 10, ele diz assim: bem-aventurados sois vós, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Olha para mim, o crente não pode ser perseguido por causa da injustiça. Ai, pastor, o dono do açougue fala mal de mim para todo mundo. Por quê? Só porque eu estou devendo 10 quilos de carne lá. Ele está certo, irmão. Ele tem que falar mal de você mesmo, mas você é um caloteiro, você está devendo para ele. Você tem que ir lá, irmão, e tem que pagar para ele não ter nada para falar de você. Quem está entendendo, diga amém. Olha para o pastor. Jesus disse: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Tem gente que não gosta de mim, que não vai gostar de você. Por quê? Porque você é de Jesus. Porque tem pessoas que, infelizmente, não aceitam, não toleram a nossa fé. Eu fiquei bastante tempo falando para vocês aqui de João 17,14. Lembra? Jesus diz: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Por quê? Porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. O mundo nos odeia, irmão. Por quê? Porque o mundo odeia a verdade que está na palavra do nosso Senhor. Quando nós condenamos o pecado, quando nós julgamos o pecado, e julgar o pecado não tem nada a ver com aquele negócio que Jesus falou, né? Não julgar para não ser julgado. Isso é outra coisa, não tem nada a ver. Nós temos que julgar sim o pecado. Nós temos que condenar sim aquilo que a palavra de Deus condena. Quem está entendendo, diga amém. E quando nós fazemos isso, irmão, o mundo nos odeia. O mundo nos odeia, a ponto de querer a nossa morte, a ponto de querer nos calar. Amém? Mas se é assim, glória a Deus. Jesus disse: bem-aventurados são vocês quando vos perseguirem por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Versículo 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Olha o que ele fala: por minha causa. Não pode ser por causa de algo que você fez. Tem que ser por causa de Jesus. Por que você é odiado? Porque eu sou de Jesus. Você não fez nada, mas como você é de Cristo, o mundo não suporta a verdade que você traz. Então eles te odeiam. Se for por isso, amém. Fique em paz. Agora, se você tem dado motivos, irmão, você está errado. O Senhor Jesus diz que é inevitável, é impossível que não hajam escândalos. Mas ele diz: mas ai daquele por quem o escândalo vier. Seria melhor que essa pessoa amarrasse uma pedra, uma corda no pescoço, com uma outra pedra na ponta e se jogasse no mar. Pastor, mas isso é suicídio. Quem comete suicídio vai para o inferno, sim. Mas uma pessoa que dá escândalo é pior do que o suicida. Aquela pessoa que diz que é de Deus, mas ela fica fazendo coisas por aí, irmão, que fazem as pessoas falar mal do Evangelho, que fazem as pessoas falar mal da igreja. Essa pessoa é pior do que um suicida, é pior do que um assassino. Um dia um irmão contou para mim, há muitos anos, eu estava começando ainda no ministério, era um obreiro que me ajudava muito, Deus abençoe ele já está com Jesus na glória. E ele disse para mim que no lugar que ele trabalhava, tinha um cidadão que falava que era crente.
Mas o cidadão falava palavrão, fazia um monte de coisa feia. Entrava mulher lá no setor que eles trabalhavam, ele passava cantada, ficava olhando com aquele olhar lascivo, maldoso. Vocês entendem o que eu estou falando? Diz que um dia, uma outra pessoa que trabalhava no mesmo lugar chegou nesse cidadão e falou: fulano, você é crente, né? Ele disse assim: sou. Faz um favor para mim, me passa o endereço da sua igreja. Aí ele olhou e falou: por quê? Você quer fazer uma visita na minha igreja? Ele falou: não, porque eu não quero passar nem na porta da sua igreja. Irmão, misericórdia, que coisa horrorosa, que coisa horrível. Já pensou? Alguém falar: nunca vou entrar na igreja por tua causa. Jesus disse que seria melhor você amarrar uma pedra no pescoço. Não é para ninguém fazer isso. Misericórdia, nunca amarre pedra no pescoço, tá, irmão? Não faz isso não. Mas em nome de Jesus, não dê escândalo. Tenha um bom nome. Diga a glória a Deus. Só que tem uma coisa. Olha para o pastor. Eu posso muito bem ter um bom nome. Eu posso muito bem ter uma boa reputação que não condiz com a realidade. O que é a reputação? É o que as pessoas pensam de mim. O que é o caráter? O caráter é aquilo que eu sou de verdade. Um dia alguém escreveu um livro, eu não sei o nome do autor do livro, e preciso ser sincero que eu não li o livro. Mas só a capa do livro já é uma pregação tremenda. A capa do livro diz assim: quem é você quando ninguém está olhando? Só essa frase já era para ser uma pregação tremenda para nós. Quem é você quando ninguém está vendo? Quando você está sozinho? Mas não é só quando você está sozinho, irmão. Quem é você por dentro? Nos seus pensamentos, no seu coração. Porque, irmão, tem gente que ela vê você na rua, quando ela te vê, ela abre um sorriso, te abraça. Tem gente que é assim, tem ou não tem? Ela vê você na rua, de longe ela... É ou não é? Oh, que querida! E te abraça, e beijinho. É assim ou não é? E ela olha e fala: ai, o que você fez no cabelo? Ai, como está lindo. E essa roupa, menina, que coisa linda. E você fica se achando a pessoa mais linda do mundo. Ai, como você está linda, não sei o quê. E quando a pessoa sai, ela olha e fala: ai, como é que ela tem coragem de sair com aquela roupa, aquele cabelo? Meu Deus. É assim ou não é? Eu não sei por que eu estou falando isso. Aqui em Taubaté não tem ninguém assim. Olha para o irmão do lado, não fala nada, só olha. Sabia que não tem ninguém assim. Aqui, olha para o irmão e fala: aqui não tem. Mas lá fora, né, irmão? Mas o que importa é que aqui não tem. Aleluia. Voltando aqui, olha para mim. Irmão, o que é isso? Olha para o pastor, o que é isso? Hipocrisia, falsidade. Irmão, olha para mim. A coisa que Jesus mais condenou nas mensagens dele foi isso, a hipocrisia. Ele disse, olha, ele sempre falava: não orem para ser vistos pelos homens. Não façam a esmola de vocês e toquem uma trombeta para todo mundo olhar e falar: olha. Quando vocês jejuarem, Jesus diz, quando vocês jejuarem, não fique com o rosto triste. A pessoa olha para você, ela está lá, irmão. Por que você está assim? Porque eu estou em jejum. Não estou aguentando. Jesus diz, não tá, esse jejum não adianta de... Ele diz, quando você estiver jejuando, lave o rosto, perfume a cabeça. Quem tem que saber o que você está fazendo é Deus. Amém? Ele diz, quando você orar, não ore na praça pública, gritando para todo mundo ver como você ora bonito. Ele diz, quando você orar, entra no quarto, fecha a porta e ora ao Pai que te vê o quê? Em secreto. Irmão, posso falar para você? Essa oração secreta, essa esmola secreta, esse jejum secreto, é isso que diz quem você é de verdade. Amém? Alguém já disse, eu não sei de quem é a frase, mas Deus abençoe a pessoa que cunhou essa frase, que recebeu a inspiração dessa frase. Alguém já disse que o altar, ele pode ser uma boa vitrine para mostrar talentos, mas o quarto de oração, ali não tem como ter nenhum exibicionismo. Amém? Eu posso subir aqui, irmão, no altar, e aqui no altar eu posso ser um grande ator. E eu falo, e tem pessoas, eu não tenho, não recebi esse talento, mas tem homens que têm, irmão, o dom da oratória. E eles falam, e eles têm uma forma de falar, e têm uma voz.
e você escuta, e você fica até assim, ai, como fala, que bonito. É assim ou não é? A pessoa tem o dom de mexer com a sua emoção, e você ri, e você chora. E você pode sair daqui até impressionado com os meus talentos. Não é o meu caso, eu não tenho isso. Mas tem pessoas que têm. Mas olha para mim, não adianta eu querer fazer isso quando eu estou sozinho no meu quarto. Deus não se impressiona com a minha oratória. Quem está entendendo, diga amém. Não adianta eu chegar diante de Deus, ó, amantíssimo, soberano, eterno Deus, aleluia. Não adianta, irmão. Ali, quando estou só eu e Deus, Ele sabe quem eu sou. Ele sabe o que eu penso, Ele sabe o que está no meu coração. Ele sabe exatamente quem eu sou. Ali naquele lugar, só cabe a verdade. E o que Deus está querendo dizer hoje para mim e para você é que Ele quer a verdade. A boa reputação é importante. Mas não adianta você ter nome de que vive se na verdade você está morto. Eu já falei aqui com os irmãos, com as irmãs, e eu acho que é um exemplo perfeito para mostrar isso para você. É a questão do casamento. Você olha o casalzinho na rua, às vezes na frente dos outros é lindo, é ou não é? Bonito. O homem e a mulher são tão bonitos juntos, e hoje em dia ainda tem um negócio de rede social, e as pessoas gostam de tirar foto para colocar na rede social, é ou não é? Sim ou não? Você olha lá a foto, e está lá o casal na foto apaixonado, dando beijinho, e coloca lá a legenda, né? Te amo para sempre, minha linda, minha princesa. E você olha para aquilo e você fala, meu Deus, que casal lindo. Passa um dia, você vai lá ver, cadê? Separou. Ah, mas era tão bonito. Não, era só aparência. Era só o quê? Era só o quê? Falsidade. Às vezes, irmão, na rede social, é minha linda, meu amor. Dentro de casa, na intimidade, às vezes nem se olham, nem se falam. Não dividem uma casa, não dividem um quarto há muito tempo. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Quem está entendendo, diga amém. Com todo respeito, irmão, pelo amor de Deus, misericórdia. Sem querer fazer você pensar maldade, mas para você entender. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem gente que na foto do Instagram, na foto do Facebook, my love, meu amor, I love so much. É assim ou não é? Olha para o irmão e fala, é verdade. Mas olha para o pastor, lá dentro do quarto, irmão, nem se olha, dentro de casa nem se vê. Todo mundo chama, chama o fulano para ser padrinho de casamento, porque eles são tão bonitos. Irmão de Deus, às vezes a vida verdadeira dos dois é muito feia. Amém? Jesus está falando, Ele está dizendo para mim, dizendo para você, eu quero a verdade. Não adianta você ter fama de que vive, se na tua intimidade você está morto. Irmão, traz isso para a sua vida espiritual. Eu falei de casamento. Mas traz isso aí para a sua intimidade com Deus. Porque é muito fácil aqui na igreja, irmão, você orar, você dar glória a Deus. Mas e como é que está você com Deus, você sozinho com Jesus? Como é que está, irmão? Se você pegar, igual o nosso pastor Jaime sempre fala uma coisa, e cada vez que ele fala para mim vamos dizer assim, é uma repreensão que eu recebo com alegria. Hoje, nós estamos aqui no dia 29 de novembro. O mês termina amanhã. Nesse mês todo, não esquece até antes. Pega só novembro, de 1º de novembro a 29 de novembro. Quantas vezes você... Não responde para mim, não. Quantas vezes você ficou sozinho com Jesus? Não estou falando de oração na igreja. Não estou falando daquele momento que é você e a sua família lá, e vocês dão as mãos e faz aquela oração que parece até uma reza, que todo dia é igual. Eu estou falando você sozinho com Jesus. Você levantou na madrugada, sem ninguém ver, sem ninguém saber, você dobrou o joelho e você ficou sozinho com Jesus. É muito forte isso, irmão. Eu acho muito bonito quando eu vejo o nosso missionário R. Soares falar, e você já deve ter ouvido ele contar, que ele perde o sono na madrugada, e o que ele faz? Ele levanta, ele lava o rosto, vocês já viram ele contando? Ele lava o rosto, ele penteia o cabelo, ele coloca uma roupa, e ele vai para a sala, vai para o escritório da casa dele, e ele fica lá 1 hora com Jesus. Aí ele escreve uma pregação, ele compõe um hino, ele ora, ele adora a Deus. Amém, meus irmãos? Tem gente que se acordar de madrugada e perder o sono, vai para a sala assistir o Corujão. Tem gente, nem sei se tem Corujão ainda. Olha para mim, irmão. Tem gente, olha para o pastor. Tem gente que se acordar e falar, eu vou orar, sabe como é que ela ora? Ela vira para o canto, puxa o cobertor e começa, Jesus, aleluia.
né? Daqui a pouco ele está lá, como é que é? Jesus, perdoa os meus pecados. Não, como é que é? Perdoa as minhas bênçãos, abençoa os meus pecados. Daqui a pouco está lá orando em língua estranha. Tão estranha que ninguém não tem interpretação nenhuma, em lugar nenhum. Irmão, irmã, é sério, gente. Misericórdia. Como é que você está de verdade? Quem é você? Você tem fama de ser crente, mas você não é crente? Palavra de Deus para você. Versículo 2, ele diz: sê vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Gente, eu achei isso aqui demais. Olha para mim. Jesus está dizendo, pelas suas obras, eu vejo que tem pessoas que estão para morrer. Irmão, isso é muito sério. Tem gente que você olha para ela e você sabe, essa pessoa, do jeito que ela está, ela não vai aguentar muito tempo. Você vai no hospital e você vê uma pessoa que está indo embora, irmão. Não estou falando, talvez isso aqui possa ser um pouco doloroso para você. Mas quando você olha os sintomas que a pessoa está apresentando, você fala, acho que fulano não vai aguentar muito. E tem gente, olha para mim, tem gente que não estou nem falando de quem está na cama no hospital, quem já está lá com um aparelho. Tem gente que andando por aí, você olha e você fala, fulano não vai aguentar muito não. Tem gente que não aguenta subir uma escada. Ela sobe 1, 2 degraus, ela já tem que parar. O coração, você já viu alguém assim, irmão? Está perdendo fôlego, não vai aguentar muito. Se você está assim, irmão, faz alguma coisa, que você não vai durar muito. Você está morrendo, você só não está percebendo que está morrendo. Mas você está morrendo. Coisa séria. Agora, tem pessoas que já estão na morte, mas elas estão em momentos diferentes da morte. Eu achei isso aqui muito forte, irmão. E eu meditando nessa palavra, Deus me fez pensar numa coisa que eu nunca tinha atentado para isso. Olha que coisa. Quando você olha para a Bíblia, você vê nos evangelhos Jesus ressuscitar 3 pessoas. Muito provavelmente ele ressuscitou muitos outros. Mas nós temos três testemunhos de ressurreições de Cristo, de Jesus ressuscitando. A primeira ressurreição de Jesus nos evangelhos é a ressurreição da filha de Jairo. Jairo, ele era um principal da sinagoga, ele vai até Jesus e ele pede, mestre, minha filha está em casa morrendo, e Jesus vai. Então olha para mim, quando Jairo vai falar com Jesus, a filha ainda estava viva, mas estava muito mal, amém? E no caminho, atenta para isso, no caminho, enquanto eles iam, a menina morreu. Jesus parou para atender uma mulher, lembra que da mulher de fluxo de sangue que tocou em Jesus? Jesus parou para falar com a mulher. Enquanto Jesus estava falando com a mulher, alguém vem, chega em Jairo e diz, Jairo, a tua filha morreu. Para quem incomoda mais o mestre? Aí Jesus para e fala, não, eu vou. E eles seguem caminho, aí Jesus deixa a multidão, ele leva só Pedro, Tiago e João, vai e ressuscita. A menina estava morta, mas ela tinha acabado de morrer. Amém? Talvez, quando Jesus ressuscitou ela, talvez ela tivesse morta alguns minutos. 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, não sei, mas não era muito mais do que isso. Nós temos um segundo caso, eu acho que é Lucas capítulo 7, que fala da ressurreição do filho da viúva de Naim. Não sei se você já leu isso na Bíblia. Jesus estava entrando na cidade, e enquanto Jesus estava entrando, tinha um cortejo saindo. Eles estavam levando um jovem que tinha acabado de morrer. A mãe dele era viúva e ele era filho único. E estavam chorando. Então Jesus parou o cortejo e o povo reprovou. O povo não gostou de Jesus ter parado o cortejo. Jesus olha para a mulher e diz, não chores, triste mulher. E ele toca no esquife e a Bíblia diz que o morto levanta e começa a falar. Jesus ressuscitou esse rapaz. Olha para mim. A filha de Jairo tinha acabado de morrer. Aguenta aí que você vai entender onde eu quero chegar. A filha de Jairo tinha acabado de morrer. Esse rapaz, ele já tinha morrido há pelo menos um dia. Porque ele estava sendo levado para a sepultura. Ele já tinha sido velado. Talvez ele tivesse passado... Aqui, eu não sei se lá é como aqui. Aqui, sempre que a gente pode, a gente passa uma noite velando a pessoa, não é isso? Passa lá uma madrugada e depois no outro dia marca um horário lá de manhã e sai, leva a pessoa e sepulta. Normalmente é assim que se faz. Eu creio que foi mais ou menos a mesma coisa.
O rapaz estava morto há talvez um dia. E Jesus toca e ressuscita o rapaz. Diga amém. E tem o outro caso que é o mais famoso, que é a ressurreição do amigo de Jesus, a ressurreição de Lázaro. Quando Lázaro foi ressuscitado, a Bíblia diz que ele já estava sepultado há quantos dias? 4 dias. Tanto é que quando Jesus chega no local do túmulo e ele diz, tirai o quê? A pedra. A Bíblia fala que a irmã de Lázaro diz, mestre, já cheira mal. Porque é do quê? De 4 dias. Gente, isso é muito forte. Em momentos diferentes da morte, a pessoa apresenta, vamos dizer assim, características diferentes. Uma pessoa que acabou de morrer, você não vai perceber muita diferença. É até engraçado porque, normalmente, quando a gente vai num velório, a pessoa que faleceu, tem casos que não dá. Mas, na maioria das vezes, eles aplicam uma maquiagem na pessoa para deixar a pessoa mais, vamos dizer assim, mais... vai deixar a pessoa, a experiência menos trágica para quem está ali. Eu, por causa do meu ministério, e eu tenho que atender muitas pessoas nessa situação, e Deus sempre me usou muito para pregar em velório. Já ganhei muita gente para Jesus em velório. Mas uma coisa que eu escuto muito as pessoas falar assim, mas o fulano estava tão bonito no caixão. Mas fica bonito mesmo, sabe por quê? Porque tem alguém para arrumar. Eu lembro que a família de um conhecido, não vou falar qual cidade foi, porque é um caso assim, né, um pouquinho mais delicado, né, a gente tocar nesse assunto. Mas eu lembro que não tinham dado um tratamento, a mãe dele tinha falecido. E ela estava assim, sabe, o corpo estava muito mal cuidado no caixão. Ele estava numa outra sala, eles iam colocar, eu fui com o filho na outra sala. Aí chegou um rapaz, e ele disse assim, olha, se vocês me permitirem, eu estou com um estojo aqui de maquiagem, eu dou uma maquiada, pode? Aí o filho falou, não, eu pago. Então eu vi quando o rapaz pegou e arrumou o cabelo, fez uma maquiagem. Aí eu entendi por que quando a pessoa está ali, ela está às vezes coradinha, mas não tem mais vida. Tem gente que você olha para ela, ali no caixão, está até bonita, mas não tem mais o quê? Vida. E tem uma coisa, se você já tocou numa pessoa que faleceu, você sabe que quando você toca, como é que está o corpo da pessoa? Está como? Está gelado. Como é que você sabe que uma pessoa ela está no início da morte? Olha para o pastor. O corpo dela está rígido e ela está fria. O crente, quando a morte espiritual toma ele, irmão, ele se torna rígido, ele se torna duro. Não tem pregação que mexe com ele, irmão. Não tem louvor. O louvor mais bonito que a gente toca aqui, irmão, está todo mundo chorando, adorando. A pessoa está lá. Eu não estou falando de quem ainda não é de Cristo. Mas às vezes até quem não é de Cristo o louvor toca, irmão. Tem gente que nem aceitou Jesus, não foi batizada ainda, mas ela ouve um louvor, ela chora. Mas tem crente, irmão, crente, que a morte já pegou ele. Ele é duro e gelado, é frio. Você fala para dar um glória a Deus, você quase implora por irmão dar glória a Deus, ele não dá um glória a Deus. Parece que a palavra não mexe mais com ele. Por quê? Porque a morte já pegou ele. E aí, sabe o que acontece? Olha para mim. Conforme o tempo vai passando, os sintomas da morte vão piorando. Misericórdia. Que você nunca precise passar por uma coisa dessa. Mas se você abrisse um caixão de uma pessoa que está sepultada há alguns dias, você ia perceber, igual a Marta falou, já cheira. Por quê? Porque está apodrecendo. A verdade é essa. E provavelmente o corpo estaria tomado do quê? De vermes, de bicho. Irmão, o crente não demora muito depois que ele morre espiritualmente, ele começa a ficar podre. Um dia, não vou falar onde foi também, eu estava com alguns irmãos da igreja, estava tendo um culto na igreja, mas era um culto de mulheres, não foi aqui não. E eu estava com os maridos no andar de cima da igreja. Nisso entrou um cidadão, esse cidadão havia sido pastor, há muitos anos ele tinha sido. Mas ele já não estava mais no ministério, e eu acho que não dava nem para dizer mais que ele era crente.
ele me conhecia já de um tempo, ele entrou, eu estava conversando com alguns irmãos, ele entrou, sentou com a gente. Irmão, ele começou com uma conversa tão feia, tão suja, que eu fiquei com vergonha. Os irmãos da igreja que estavam ali, que me conheciam, escutavam ele falando aquelas coisas, olhavam para mim assim, aí tudo bem, ninguém conhecia ele. Só que, de repente, irmão, quando a reunião das mulheres acabou, subiram algumas irmãs. 2 irmãs, inclusive eram jovens, conheciam ele na época de pastor. Quando elas viram ele, elas olharam e falaram: ô, pastor fulano. Quando elas falaram pastor fulano, os irmãos que estavam ali olharam para mim e falaram: pastor? Eu olhei e falei assim: ele é desviado. Falei mesmo. Olha para mim, irmão. A pessoa que se afasta de Deus, ela fica podre. Ela começa a falar sujeira. Só vê tudo com maldade. Quem está entendendo, diga amém. E olha para o pastor: tem bicho, tem demônio. Demônio da miséria, demônio do pecado. Que tem gente que está assim, irmão. E tem gente, irmão, que já não está nem nesses 3 estágios que eu falei. Tem gente que olha para mim, ela está lá no estágio de Ezequiel 37. Deus pega Ezequiel, faz ele andar no meio dos vales dos ossos secos. E Ezequiel diz: os ossos estavam o quê? Sequíssimos. Ou seja, não havia nenhum sinal de que em algum momento havia tido vida ali. Tem gente que você olha para ela, nem parece que um dia ela esteve viva. Mas sabe o que é bonito? Nos 3 estágios que eu falei, Jesus trouxe a morte de volta à vida. Diga glória a Deus. E lá em Ezequiel 37, quando o Espírito Santo entrou, os ossos secos também se levantaram, e tudo que a morte tinha levado, Deus trouxe de volta. Irmão, Deus pode confirmar você. Você que está aqui e você está no processo da morte: pastor, eu estou morrendo, eu não oro mais, eu estou frio. Pastor, eu estou podre, eu só gosto de ver coisa feia. Pastor, se o senhor vê o tipo de música que eu escuto, as palavras que eu falo, pastor, eu estou podre. Pastor, minha vida parece que para onde eu olho eu vejo bicho, eu vejo demônio. Você está assim, irmão? Jesus é poderoso para ressuscitar você. Ele pode ressuscitar, não importa qual área da sua vida está morta, Ele pode trazer de volta a vida. Como eu faço isso? Versículo 3, olha o que Jesus diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Irmão, a palavra de Deus é que traz o homem de volta à vida. Lembra da palavra que você recebeu. Essa palavra que você está ouvindo hoje, é ela que tem o poder de trazer você de volta à vida. Jesus diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Irmão, se você se arrepender hoje, se você hoje entregar a sua vida a Cristo, Ele é poderoso para trazer você de volta à vida. Diga glória a Deus. Não deixe o orgulho destruir você. Olha o que o Senhor Jesus fala: se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá a hora que virei. Eu não tenho tempo de contar para vocês a história, mas a cidade de Sardes, a cidade que nós estamos falando aqui, ela era riquíssima, e ela era privilegiada, porque ela estava numa posição geográfica que fazia com que ela fosse quase impossível de ser atacada. Durante muitos anos, não houve um só ataque contra a cidade de Sardes, de qualquer inimigo que tenha prosperado. Um dia, inimigos cercaram a cidade e começaram a vigiar. Olha que coisa forte. E eles descobriram que do lado de fora da cidade tinha um caminho que dava para uma brecha no muro. Eles viram alguém entrando, saindo da cidade, por uma brecha no muro, num caminho no meio das pedras. De noite, os inimigos vieram e entraram na cidade por aquela brecha. E estava todo mundo dormindo. Não tinha ninguém vigiando. Por quê? Porque eles eram orgulhosos, arrogantes. Eles pensavam: a nossa cidade é inatingível, ninguém vai conseguir nos derrubar. Então não tinha ninguém vigiando. Os inimigos entraram, abriram a porta por dentro, saquearam, destruíram a cidade. Isso aconteceu mais ou menos no ano 500 antes de Cristo. Nós estamos falando aqui de muitos anos depois, mas olha Jesus falando: eu virei de noite se vocês não vigiarem. Quem ouviu aquela palavra sabia muito bem do que Jesus estava falando. Irmão, se tem brecha na sua vida, tapa essa brecha. Se você anda dormindo quando você devia estar acordado, acorde
e passe a vigiar em nome de Jesus. Diga amém. E aí ele diz: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Jesus está dizendo, irmão, que Ele vai livrar você da maldade desse mundo. Diga glória a Deus. Eu estou dizendo hoje que a maldade não vai entrar na sua vida, no seu coração, não vai entrar na sua casa, amém, irmão? Você não vai ter a tristeza de ver seus filhos se perdendo nas drogas, na prostituição, de ver seu casamento se acabando. Por quê? Porque o Senhor vai fazer com que você ande de vestes brancas. Diga glória a Deus. Só se veste de branco quem sabe que não vai andar no barro, irmão. Se você sabe que você vai andar numa rua toda cheia de lama, você não põe uma roupa branca, porque você vai chegar no seu destino todo sujo. Jesus está dizendo que Ele vai livrar você da sujeira desse mundo. Aí Ele termina dizendo: o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Louvado seja Deus. Quem tem espírito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos irmãos, queridas irmãs, por favor, se levantem. Eu queria que você colocasse as mãos no seu coração e peça a Deus para Ele fazer um milagre na sua vida agora. É a hora de ressuscitar, irmão. É a hora de voltar à vida. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Oh, aleluia. Traga-nos de volta à vida, Senhor. Toda a igreja comigo, em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar, tentando ver meus sonhos cancelar. Lázaro ouviu a sua voz, bem forte, igreja. Lázaro ouviu a sua voz. Quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele... Oh, mestre, não há outro que possa fazer. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Quero ouvir a igreja bem forte. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me faz um milagre. Aleluia, me toca nessa hora, me chama, ressuscita, ressuscita-me. Tu és a própria vida, tu és a própria vida. Aleluia, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando, uma história de poder. Remove a minha, aleluia, me chama pelo nome, muda a minha história, muda, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha, faz um milagre, me faz um milagre, me toca nessa, me chama, ressuscita, ressuscita. A igreja agora quer ouvir. Remove a minha, muda, transforma a minha, me faz
Me toca nessa. Me chama, me chama. Irmão, seja ressuscitado agora. Aí onde você está, abrace Jesus nesse momento. Você vai abraçar o seu corpo, mas pela fé, irmão, é Jesus que você está abraçando. Feche os seus olhos. Por incrível que pareça, tem um estágio da morte em que a pessoa não consegue fechar os olhos dela ficam abertos. Então é importante que você feche os olhos agora, para mostrar que você está vivo. Tem pessoas que estão endurecidas, pessoas que estão frias. Isso é um sintoma da morte. Ore a Deus agora e diga: Senhor, me ressuscita. Diga para Ele: Senhor, me ressuscita, eu quero voltar à vida. Se você está aqui hoje nessa reunião, meu irmão, e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o dia. Não deixe para amanhã. É agora que Ele perdoa os seus pecados. É agora que Ele escreve uma nova história para você, meu irmão. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, Ele te fará mais alvo do que a neve. Ele te fará mais alvo que a neve. Ele te limpa agora. Talvez você diz: pastor, eu caí e eu me sinto a pessoa mais suja do mundo. Eu me sinto o mais indigno dos indignos. O Espírito de Deus vem sobre você agora, irmão. Ele vem sobre o vale dos ossos secos agora, aleluia. O vento de Deus vai começar a soprar nesse lugar. E aonde a morte tem reinado, vai haver vida. Pela fé, receba a vida de Deus agora. Ele é a própria vida. Irmão, enquanto Ele te abraça agora, o seu coração volta a bater. Aleluia. Enquanto Ele te abraça agora, o seu corpo começa a esquentar de novo. Você vai sentir o fogo de Deus em você, irmão. Os mortos não veem, não ouvem, mas você vai voltar a ver, a ouvir a Deus. Os mortos não falam nada, não entendem nada, mas você vai abrir a boca e da sua boca vão sair palavras de vida. Oh, se você crê que o Senhor te ressuscita nessa noite, você pode abrir a sua boca e dar glória a Deus. Oh, aleluia! Ele é a própria vida. Ressuscita, terra que estava morta, vale de ossos secos, volte a respirar, volta para a vida, meu irmão, volta para a vida, minha irmã. O Senhor te ressuscita nessa hora. Levante as suas mãos, receba a vida, receba a vida. Ele é a própria vida. Oh, tu és a própria vida, a força. Tu és o Filho de que me, aleluia, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua me chamando.
mas remove a minha. Grita, irmão, me chama pelo. Muda a minha história, muda a minha. Ressuscita os meus sonhos, transforma a minha. Me faz um milagre. Aleluia, me toca nessa. Me chama, ressuscita. Agora, irmão, pode dar glória a Deus, porque você está recebendo o dom da vida. Você vai receber o dom da vida no seu corpo agora. Os doentes são curados em nome de Jesus. Seja sarado agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Toda enfermidade, toda dor, saia, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, levante as mãos na direção de onde está a sua casa agora. Se você não tem certeza de onde está, levante pela fé. Você que está assistindo esse culto em casa, levante as mãos, você está dentro da sua casa. Se você está assistindo esse culto no trabalho, levanta a mão lá na direção da tua casa agora. Um anjo de Deus vai lá na tua casa nesse momento. E o espírito da morte que está na sua casa vai sair de lá hoje. O espírito da enfermidade, da miséria, do pecado, do vício, eu digo, sai dessa casa agora. E a igreja levanta a voz e começa a determinar. Diga, sai da minha casa, morte. Diga, sai da minha família, vai embora agora. Todo espírito maligno, o assassino que está nessa família, nessa casa, o demônio que diz que vai destruir o casamento, que vai tirar o marido de casa, a esposa, o filho, a filha, eu digo, sai, agora sai, vai embora, todo mal agora, sai, manda embora, igreja. Manda embora com fé, com autoridade. Diga, sai da minha casa, sai da minha família, sai do meu marido, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe. Determine agora. Sai o vício, sai a doença, sai o pecado, sai a tristeza, a depressão, todo mal. Sai agora, em nome de Jesus. A sua casa está sendo abençoada. Pai, eu levanto as minhas mãos na direção da minha casa. Abençoe a minha casa. Faz um milagre na minha casa, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Abençoa minha esposa, meus filhos, meus pais. Vai haver conversão na minha família. Vai haver salvação na minha família. Irmão, profetize. Profetiza. Os ossos secos voltam à vida. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, cadê o glória a Deus da igreja? É o Espírito de Deus que vem sobre você agora. Oh, é o poder do Espírito Santo que é derramado sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Shebalabalaba, cantalaba, shebalaba, clemanarabalabalaba. Oh, aleluia. Aleluia, levanta as mãos. É som de festa. É celebração. Oh, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Ribalaba, shebalabalabalabalabalabalabalaba. Oh, ribalabalabalabalabalabalabalaba.
remove a minha. Glória a Deus, me chama pelo. Muda a minha história, muda. Ressuscita os meus sonhos, transforma a minha. Me faz um milagre, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me toca nessa. Me chama, remove a minha pedra, remove a minha pedra. Transforma a minha vida. Mais forte. Me faz um milagre. Ele está te tocando. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Receba o milagre da vida agora. Só quem crê dá glória a Deus. Só quem crê faz barulho, festa, celebra, é júbilo. Diga glória a Deus. Aleluia. Ribalaba, shebalaba, camarada, shebalaba. Oh, cadê o som da vida? Shebalaba, labalaba, cantalaba. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. E vamos aplaudir lá em cima. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Bem forte para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Ó, você que assistiu esse culto em casa, receba a vida. Seja abençoado aí na sua casa em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique com Deus. Deus abençoe você.